Olá, meu colega professor, olá, minha colega professora, você que é professor particular, você que é professora particular, assiste esse vídeo até o final, que eu vou trazer várias e várias técnicas para você fidelizar o seu aluno, certo? Para ele continuar fazendo aulas com você, para ele gostar muito das suas aulas, para ele aprender muito, aprender melhor e ele te indicar para outras pessoas e assim você desenvolver sua carreira. Então, parte fundamental para nós professores autônomos é darmos boas aulas. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o que eu aprendi com José Carlos Libânio, um grande pensador da educação brasileiro, o que eu aprendi com ele para as minhas aulas particulares. E eu aprendi muita coisa, talvez seja de toda essa lista de pensadores que eu estou passando aqui, o que eu mais me conectei, o que eu mais aprendi, o que eu mais me desenvolvi. Lembra que essa aqui é uma aula num curso de fidelização de alunos, então aqui na descrição desse vídeo você consegue clicar ali e ver a playlist completa do curso gratuito aqui no YouTube, certo? Vamos lá! Então, pessoal, um conceito importante é o seguinte: José Carlos Libânio fala que o professor tem que buscar o domínio de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Da área do conhecimento que eu ensino. Óbvio, né? Sou um professor de italiano, eu tenho que conhecer a língua italiana, o idioma italiano. Sou um professor de matemática, eu tenho que conhecer a matemática. Sou um professor de dança, eu tenho que conhecer a dança que eu ensino. De hip hop, tenho que conhecer o hip hop. Eu sou um professor de capoeira, eu tenho que conhecer a capoeira. Professor de violão, tem que tocar violão, tem que conhecer o violão. Então, da área do conhecimento que eu ensino, e daí dessa área do conhecimento vai surgir aquele aprendizado epistemológico. O que é o aprendizado epistemológico? Então, eu vou entender a área do meu conhecimento, mas eu vou também entender como se constrói esse conhecimento. O que desse conhecimento que eu tenho é considerado verdade e por que é considerado verdade? Ou na arte, né? O que é considerado bonito e o que qual é a lógica que faz o que é bonito ser bonito, certo? Então, chama conhecimento epistemológico, aquele conhecimento sobre o conhecimento, sobre a construção do conhecimento. Então, não basta conhecer de italiano, mas eu tenho que entender como é construída a gramática do italiano, o vocabulário do italiano, como é que eu defino o que é o correto e o que não é correto falar, como é correto ou não correto formular frases, certo? Isso é epistemologia. E o currículo, né? O currículo é aquele conhecimento. Bom, já tivemos uma aula de currículo aqui nesse curso. Se você não sabe o que é currículo, olha aquela aula lá. Muito interessante, muito importante, tá? Então, da área do conhecimento vai nascer epistemologia e o currículo. Um segundo conhecimento que o professor tem que ter é do ato de ensinar, que é esse curso aqui. Quando você assiste esse curso de fidelização, você está aprendendo, você está se desenvolvendo no ato de ensinar. Então, você está estudando currículo, didática, planejamento, avaliação, está estudando relação entre professor e aluno, né? Autoridade e flexibilidade, que eu falei. Está estudando aqui alguns autores, já falamos de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, de Paulo Freire, agora vamos falar de José Carlos Libânio, vamos falar de outros ainda nesse módulo. Então, do ato de ensinar, da pedagogia, da didática. E um terceiro conhecimento que o professor tem que ter é do contexto social, cultural e material do aluno. Por quê? Porque é o meio que esse conhecimento vai ser aplicado. Lucas, muito parecido com Paulo Freire? Com toda certeza. Mas tem uma leve diferença. O Paulo Freire buscava compreender o contexto do aluno, partir do contexto do aluno, para que o aluno absorva melhor aquele conhecimento que está fora até do contexto dele, certo? Para empoderar o aluno, né? Para conectar com aquela realidade que ele já tem e construir novas perspectivas, ideias, criar conceitos, certo? Expandir o conhecimento do aluno. Para o José Carlos Libânio, o aprendizado sobre o contexto social, cultural e material do aluno é importante, além de ser importante pelo aquilo que o Paulo Freire falou, também é importante porque é nesse ambiente que o aluno vai aplicar o conhecimento. Entender, por exemplo, o contexto familiar do aluno é importante porque é nesse contexto familiar que o aluno vai tocar violão que você ensina.
É importante conhecer o contexto da comunidade daquele aluno, por quê? Porque é nessa comunidade que o aluno vai tocar o violão que você ensina, ou vai falar o idioma que você ensina. Então, entender o trabalho do aluno é importante, porque daqui a pouco é nesse trabalho que ele vai aplicar, ele vai ter que escrever um e-mail em inglês, que é o idioma que você ensina. Ou entender a realidade dele, porque é nessa realidade que ele vai ter que aplicar os conceitos da matemática ou da redação que você ensina. Naquele concurso público que ele vai fazer, ou naquele vestibular que ele vai prestar. Então, eu preciso entender o contexto social, cultural e material do aluno. Por quê? Porque é ali que o conhecimento vai ser aplicado. E onde o conhecimento vai ser aplicado, modifica o currículo. Claro, com toda certeza. O que eu vou ensinar, o jeito que eu vou ensinar é modificado. Por quê? Porque o lugar, o ambiente, o propósito que o aluno vai utilizar aquele conhecimento mudou. Logo, o jeito e o que eu ensino também tem que mudar. Daí a gente vai entrar, então, 3 conhecimentos que nós, professores, temos que estudar. A área do conhecimento que eu ensino é a sua epistemologia e currículo, o ato de ensinar, a sua pedagogia e didática, e o contexto social, cultural e material do aluno, onde aquele conhecimento vai ser aplicado. Nós, professores, temos que estar estudando essas 3 coisas o tempo todo. Beleza? Outra coisa, o José Carlos Libânio fala sobre como o ensino deve emancipar humanamente o aluno, desenvolver ele humanamente. Então pensa, o ensino aqui, o conteúdo aqui que o José Carlos Libânio traz, ele é instrumentalizado, é uma ferramenta poderosa, como se fosse o cinto do Batman do aluno, né? É um cinto de ferramentas que o aluno tem. Cada conhecimento que o aluno adquire, ele adiciona aspectos nesse cinto de ferramenta para lidar com a realidade dele. E essas ferramentas devem ser ferramentas libertadoras, emancipatórias, que constroem no aluno a capacidade de tomar decisões e de agir sobre a sua própria vida. Vou dar um exemplo. Eu ensino matemática para o aluno para ele passar no vestibular. Mas eu não quero que ele faça um vestibular que os outros mandam ele fazer. Eu quero que ele aprenda matemática para que ele consiga passar no vestibular que ele quiser e fazer o curso que ele quiser. Que ele, por conta própria e tomando a decisão emancipada do resto, queira para a sua vida. E mais, uma matemática que vai ser tão instrumentalizada interna dele, que mesmo depois que ele finalizar a graduação, ele vai poder continuar usando ele entrou na graduação e finalizou a graduação, vai poder continuar usando essa matemática para a sua realidade, para a sua vida, para a sua completa existência, não só para trabalhar, mas também para pensar, não sei, tudo que envolve a sua vida. Matemática, o pensamento lógico vem ser importante para tudo. A mesma coisa o violão. Eu ensino violão para o meu aluno e o violão pode ser um instrumento de emancipação também. Mas não tem nada a ver com trabalho, o meu aluno não vai trabalhar com violão. Mas o violão pode ser uma ferramenta de expressão artística, uma ferramenta para ele lidar bem com os sentimentos dele, uma ferramenta para ele se conectar socialmente com as pessoas, uma ferramenta para ele se sentir mais autoconfiante perante a vida. Então está emancipando, está dando um poder para o aluno sobre ele mesmo, sobre a realidade dele. Olha que bacana, olha que poderoso. Olha como essa emancipação é importante e a gente tem que pensar nisso. Eu não vou ensinar só o violão. Tem uma consequência do aprendizado do violão. Tem uma consequência do aprendizado do idioma. Eu sou nômade, por exemplo. Eu estou aqui agora, nesse momento, no Vietnã. Então, o inglês, o espanhol que eu aprendi, e até o português, porque não que eu aprendi, me permite hoje ter 3 línguas, 3 idiomas, para me comunicar com as pessoas. E mesmo que aqui no Vietnã a maioria das pessoas fale vietnamita, e eu não falo vietnamita definitivamente, o inglês, o espanhol e o português me dão uma emancipação humana maior, um poder maior de comunicação, de conexão com as pessoas.
de não me permitir ser enganado, de me permitir ir mais longe, conhecer mais países, ter menos medo de conhecer o mundo, ter menos medo de sair para a rua quando eu estou em outro país. Olha como isso é emancipatório, olha como isso é empoderador, olha como isso é forte. Então eu não vou ensinar só inglês, regrinha gramatical, vocabuláriozinho, não. Eu vou ensinar o inglês na perspectiva de ser uma ferramenta que vai empoderar, emancipar humanamente aquele aluno, desenvolver ele, para ele lidar com a realidade dele melhor. Porque muita gente, olha, e o exemplo do inglês é um bom exemplo. Muita gente aprende inglês de um jeito apequenador, de um jeito não emancipatório, de um jeito até colonizado. Aprende inglês achando que tem que falar uma gramática perfeita para não passar vergonha, porque tem vergonha de ser brasileiro. Ele quer falar inglês porque é a língua de quem tem mais poder no mundo hoje. É a língua dos Estados Unidos, é a língua da Inglaterra, do Canadá, é a língua da Austrália, né? É a língua da Nova Zelândia, países bonitos, países pomposos, países ricos. E daí eu vou lá num gesto de submissão, aprendo o idioma não para me emancipar, para me sentir bem, para me sentir confiante, para me comunicar com as pessoas do mundo, mas eu aprendo o idioma como um gesto de submissão. E eu tenho que falar o idioma perfeito. Eu não posso errar nada. Eu tenho que ter uma pronúncia perfeita. Eu tenho que esconder de onde eu sou. Então eu tenho que esconder o meu sotaque com todas as forças. Eu tenho que falar inglês igual a um nativo. Porque eu quero me parecer com um estadunidense. Eu quero me parecer com um inglês. Eu quero me parecer com um australiano. Isso não é nada emancipatório. Vocês reparam como o jeito que eu ensino o meu aluno lá do inglês pode ser apequenador, pode ser submisso, ou pode ser emancipatório, pode ser forte, potente. Aquele aluno pode estar empoderado daquela ferramenta de comunicação, sem vergonha de onde ele veio. Empoderado, inclusive, com a capacidade de cometer erros, porque somos humanos e cometemos erros, mas sem vergonha de cometer esses erros. E daí essa sem vergonha de cometer os erros serve para qualquer área do conhecimento. E a importância do aprendizado sem a vergonha de cometer erros é potente. Você aprende mais quando você não tem vergonha de errar. Então, o ensino ele tem que emancipar humanamente, tem que ser um ensino crítico. E daí repara, quando o aluno faz aula contigo e não tem esse componente, ele se sente menor, se sente constrangido, se sente com medo, se sente com vergonha. Ele para de fazer aula contigo, ele desiste de aprender o que você ensina. Agora, se você ensina desse jeito emancipatório, ele gosta, ele sente vontade, ele sente prazer, ele continua aprendendo contigo, ele te indica mais. Ele vê que aquilo é aplicado na vida dele, que está dando autoconfiança, que está dando poder para ele, que está dando força para ele lidar com a realidade dele. Ele fideliza com você, ele te indica. Pessoal, não existe, segundo Libânio, uma didática, uma pedagogia geral, mas sim uma básica, né? Que é o que eu ensino aqui no curso. Ou seja, você deve construir uma didática cotidianamente, no dia a dia com o teu aluno, levando em consideração a tua área do conhecimento e o contexto do aluno. Então isso é importante. Nada que eu falo aqui nesse curso é absoluto. Nada que eu falo aqui nesse curso é cravado na pedra. Por quê? Porque você tem que entender a realidade do aluno e tem que entender a tua área do conhecimento. Então, além de fazer esse curso, que é muito importante, é importante também que você, professor de idiomas, faça aula de outros idiomas com outros professores. Ou faça aula de didática aplicada ao idioma que você ensina. Didática do coreano, didática do alemão, didática do inglês, didática do espanhol. Porque existe uma didática específica, existe uma geral, né, uma básica. Aliás, não é, segundo o Libânio, não existe uma geral, existe uma básica, que é a que eu ensino aqui. E depois você vai construindo uma didática específica àquilo que você ensina, levando em consideração a tua área do conhecimento. Pessoal, a didática que você aplica vai buscar transformar a relação entre o aluno e o conteúdo. Essa transformação é importante. Então, o aluno, quando chega para fazer uma aula de inglês contigo, ele não gosta do inglês,
ou ele tem vergonha de falar inglês, ou ele tem uma experiência ruim com o idioma. O aluno, quando vai aprender a tocar violão contigo, vai aprender matemática contigo, ele não gosta da matemática, não gosta do violão. Ou ele gosta do violão, mas é frustrado porque não consegue aprender, porque não consegue tocar. Então, o que eu quero dizer com isso é, a didática ela tem que transformar essa relação do aluno com o conteúdo. Primeiro, afetando. Muitas vezes o aluno ele é neutro quanto ao conteúdo, e você precisa primeiro afetar o aluno. O conteúdo precisa mexer com ele. Sabe, tocar violão precisa mexer com ele. De preferência, sabe? Eu gosto de fazer o aluno gostar. Mas precisa mexer, afetar o aluno. Então, uma didática precisa afetar. Emocionalmente, inclusive. Olha o que a gente aprendeu lá com o Valon. Depois, a didática precisa empoderar o aluno sobre aquele conteúdo, que é o que eu já falei lá, aquele ensino emancipatório. Depois, a didática vai ser uma didática que vai fazer com que o aluno domine aquele conteúdo. E daí o aluno já absorveu, já empoderou, já pegou aquele conhecimento como seu instrumento. Inclusive, fazendo com que o aluno aprenda a criticar aquele conteúdo. Aprenda a ver de um jeito crítico. Sabe quando aquele aluno não só fala o idioma, mas ele consegue fazer uma piada no idioma? Ele consegue modificar a estrutura gramatical do idioma, ele consegue fazer uma poesia com o idioma, ou ele consegue verificar sotaques específicos, né? Isso quando o aluno já tem um domínio crítico do idioma. Inclusive, entendendo o contexto, digamos assim, político que fez com que ele aprendesse aquele idioma. Por que eu aprendi? Por que eu aprendi o inglês? Por que o inglês é estimulado nas pessoas? Qual é o contexto político disso? Então o aluno está aprendendo a criticar, ele está aprendendo a ver o todo. Não, o inglês é muito maior agora para ele. Ele tem um poder gigantesco sobre aquilo, ele está aprendendo até a criticar. E, claro, fazer o aluno gostar. Sentir tesão em aprender mais, em se desenvolver mais, em estudar mais, em ler mais, em ir atrás do conhecimento. A didática vai buscar isso, certo? Outra coisa que o Libânio fala é sobre um foco no conteúdo como um processo mental. O que é um conteúdo como um processo mental? O conteúdo, ele não é o acorde no violão só, ou a nota musical na gaita, ou a afinação lá na aula de canto. Ele é o processo mental de você conseguir afinar a tua voz. Ele é o processo mental de você conseguir ler uma questão do vestibular e responder ela. Ele é o processo mental de você conseguir ouvir um vocabulário novo no inglês e absorver para você conseguir executar também esse vocabulário. Ou ler um texto, achar problemas no texto, vocabulários que eu não sei, e conseguir decifrar. Conseguir interpretar aquele texto. Né? Mesmo que eu não compreenda alguns vocabulários, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou ver, eu vou fazer uma... Sabe? Isso é o processo mental. Isso é o processo lógico, a capacidade mental. E o conteúdo, então, aquilo que eu ensino, lembra, a didática busca transformar a minha relação com o aluno, e aquilo que eu ensino é muito mais profundo do que o ensino objetivo. Eu vou colocar aquele conhecimento como um instrumento interiorizado para o aluno lidar com os desafios da vida, que é o que eu falei do ensino que emancipa. Certo? Que é muito diferente de decorar. Tudo isso que eu falei aqui é extremamente diferente de decorar. Certo? Então, esquece a decoreba. Esquece a decoreba. Ensina o aluno com profundidade. Certo? E daí, pessoal, a última coisa é a abordagem didática do Libânio. Certo? E ele tem uma estruturazinha didática muito bacana que você pode aplicar, planejar uma aula utilizando essa estrutura didática do Libânio. A última coisa que eu vou ensinar aqui para vocês. Como é que é essa estrutura didática, esse planejamento de uma aula? Uma aula modelinho Libânio aqui que vocês podem aplicar. Então, no primeiro momento dessa aula, você vai fazer uma prática social inicial. Essa prática social inicial
vai avaliar a percepção do aluno sobre o tema daquela aula, sobre aquele tópico curricular que eu vou passar. Então, como é que eu vou descobrir? Eu posso perguntar para o aluno o que ele acha daquele assunto, posso pedir para o aluno executar uma música no violão, uma nota no violão, para entender a técnica, o quanto que ele domina aquela técnica. Posso conversar com o aluno e puxar um assunto para usar o tempo verbal que eu vou ensinar. Vou fazer uma prática social inicial para avaliar a percepção, capacidade, o domínio do aluno sobre aquele conhecimento. Depois, eu vou fazer um processo de problematização, um método socrático dialético. Eu vou começar a mostrar a contradição da perspectiva do aluno, da percepção do aluno, ou do jeito que ele está executando aquela coisa. Eu vou mostrar aquela contradição, essa contradição vai gerar um incômodo no aluno. Ele vai perceber, ele vai se deparar com a realidade de que ele não sabe aquele conhecimento. Daí eu vou para o processo de instrumentalização, que daí eu vou oferecer um conhecimento sistematizado para qualificar o aluno. Então repara, no primeiro momento da aula, eu fiz uma prática social que fez o aluno se deparar. Aliás, fez uma prática social que me faz avaliar a capacidade do aluno de lidar com aquela realidade, com aquele problema. Certo? Então, por exemplo, dei um texto para o aluno no idioma que eu ensino que usa um tópico gramatical que eu ainda não ensinei, que eu quero ensinar naquela aula. Ou que usa o vocabulário que eu vou passar naquela aula. Ou passei um vídeo no idioma que eu ensino que usa o vocabulário ou tópico gramatical que eu vou ensinar naquela aula. Passei uma música que usa acordes que eu ainda não ensinei para o aluno. Ou pedi para o aluno executar um exercício no violão, um exercício no instrumento musical que eu ensino. Ou pedir para o aluno resolver um problema matemático que o aluno ainda não sabe resolver. Pedir para o aluno uma charada, uma pergunta sobre matemática para entender. Ou perguntei para o aluno o que ele acha daquele assunto, o que ele acha disso, o que ele acha daquilo, o que ele sabe sobre aquele assunto. Depois que o aluno tentou resolver sozinho, eu vou mostrar a contradição, vou mostrar o erro do aluno, certo? De um jeito sensato, calmo, acolhedor, você sabe, né? Perguntando para ele, tá, mas não tem um erro aqui? Não tá? O que tu acha desse som aqui do violão? Tá, mas o que é esse tempo gramatical aqui? Ah, mas você vai mostrar a contradição. Daí o aluno vai gerar um incômodo no aluno e ele vai perceber que ele não tem aquele conhecimento. Ou seja, ele vai se abrir para aquele conhecimento. Daí você vai instrumentalizar, você vai ensinar o conhecimento novo. Você vai ensinar aquele conhecimento que é capaz do aluno aplicar naquela realidade que ele não conseguiu aplicar. E daí vai chegar na catarse, o aluno vai aprender, ele vai ficar com aquela cara de entendi, é assim que se resolve, é assim que se toca essa música, é assim que se... É isso que significava essas palavras no texto que eu li, é isso que significava aquelas palavras no vídeo que eu vi, é assim que eu conseguiria estruturar a frase que eu tentei estruturar e não consegui. É assim que eu conseguiria resolver o problema matemático que eu tentei resolver e não consegui. Ele vai chegar na catarse. E daí depois você vai fazer uma prática social final, que é uma avaliação de novo. Usando o mesmo conteúdo que você ensinou naquela aula. E daí o aluno vai perceber que aquele mesmo problema que você deu no início da aula, agora ele consegue resolver. Ou seja, vai fechar aquela aula. Olha como é muito mais potente eu fazer uma aula desse jeito do que eu simplesmente sair ensinando e depois passar exercício para o aluno fazer. Você percebe como é muito mais potente? Eu poderia chegar na aula, ensinar o conteúdo novo e passar exercício para ele aplicar. Mas não, olha, eu cheguei na aula, mostrei um problema, ele tentou resolver, mostrei como ele resolveu errado, gerou um incômodo, depois expliquei, ensinei, o aluno chegou na catarse, nossa, agora eu entendi como resolve aquele problema. Depois eu vou lá e passo o problema de novo, daí eu posso passar exercícios, ele vai lá e vai resolver, ele vai se sentir agora empoderado sobre aquele assunto. Então essa é uma sequenciazinha didática, tentem aplicar essa sequência na aula de vocês, certo? Então, pessoal, José Carlos Libânio é incrível, pesquisem mais sobre ele, conversem lá com uma inteligência artificial sobre esse assunto, olhem o verbete da Wikipedia,
Olhem cursos, eu vou deixar alguns cursos aqui na descrição desse vídeo também sobre esses autores que eu estou passando para vocês, tá bom? Alguns cursos bacanas, legais. Leiam os livros desses autores. Sim, busquem mais conhecimento. E José Carlos Libânio, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela teoria dele, pelos ensinamentos dele. Esses ensinamentos dele afetaram muito as minhas aulas, melhoraram muito a qualidade das minhas aulas, e eu sei que os alunos que eu tenho hoje são fidelizados muito pelo que eu aprendi com José Carlos Libânio e com esses outros autores que a gente falou até agora. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula. Obrigado.